Segundona, dia 22 de fevereiro. Boa tarde, meu amigo, boa tarde, minha amiga. Esses são os números da rede pública de saúde de Londrina neste momento. Especialmente, leitos destinados à Covid-19. Explica pra mim, Juliano. Ali no canto, ó. 96 leitos disponíveis de enfermaria, 92 ocupados. 95,8%. Aqui do lado, 106 leitos disponíveis de UTI, 90 ocupados, quase 85%. Esses dados correspondem à rede que inclui o HU, o Hospital Universitário, a Santa Casa, o Hospital Evangélico e ainda os leitos de UTI contratados de um hospital particular, o Hospital do Coração, que celebrou este convênio com a Prefeitura. A situação é extremamente preocupante. Os números da pandemia não param de crescer. E a gente não vê, gente, de verdade, preocupação por parte das pessoas. A gente não vê. Me dá a imagem, por favor, de festas, de bares que este final de semana foram interditados pela Guarda Municipal aqui em Londrina. E uma realidade que se repetiu, infelizmente, por toda a nossa região. Por mais que a gente fale, ó, nesse momento, esse tipo de situação aqui, ó, não pode acontecer. Nesse momento, não dá para levar a vida como se nós estivéssemos vivendo algo normal, porque nós não estamos numa situação normal. Ah, Juliano, mas você está exagerando, já tem vacina. Tem para quem? Nós estamos vacinando, nesse momento, idosos com mais de 85 anos. Não tem vacina para mim, não tem vacina para você que está vivendo agora. E vai demorar para ter. E eu não estou sendo pessimista, eu estou sendo realista. Se a gente não entender que a gente precisa transformar a nossa vida, que não é momento de ir para boteco, de ir para bar, de ir para aglomeração, de fazer festa, de abandonar a máscara, se a gente não entender isso, a situação tende a piorar cada vez mais. Aqueles números que eu te trouxe são os números gerais da rede de saúde aqui em Londrina. Mas no HU, que é um hospital de referência e que atende pacientes da região, porque isso aqui corresponde a londrinenses, a situação é ainda pior. Hoje, o HU, o nosso hospital universitário, tem 144% de lotação na enfermaria. Mas como assim, Juliano, 144%? Significa que tem gente nos corredores, significa que tem gente em macas. E é para lá que eu vou ao vivo com o repórter Guilherme Batista, que está com a superintendente do HU. O que ela vai fazer agora, Guilherme, é muito mais do que um balanço dessa situação. É quase que um pedido de socorro. Só que é um pedido de socorro para quem está em casa, né, Gui? Enquanto as pessoas não entenderem que não dá para levar a vida normal, a gente vai seguir nessa situação e daqui a pouco, infelizmente, vão falar que eu estou exagerando, Gui, mas a gente vai ter, como lá no Amazonas, que deixar a cargo dos profissionais de saúde a tarefa de escolher quem vive e quem morre. E eu não estou exagerando. Guilherme, boa tarde. Boa tarde, Juliano. Não é exagero. Esse percentual repassado aqui pelo HU, ele realmente é bastante assustador, bastante impressionante. Nunca antes a ocupação na enfermaria aqui do Hospital Universitário esteve tão grande. São 144% a taxa de ocupação. Isso porque todos os leitos de enfermaria exclusivos para pacientes Covid estão ocupados. E o HU também está precisando acomodar os pacientes que não param de chegar nos setores que não eram Covid e agora tiveram que virar. A superintendente do HU, Vivian Feijó, aqui ao meu lado. Vivian, a gente está falando já, felizmente até o momento, o HU ele conseguiu ter condições de atender todos os pacientes trazidos para cá. Mas se a situação continuar como está, não é exagero a gente dizer que daqui a pouco o hospital ele vai parar de ter essas condições, né? Boa tarde. Boa tarde, e não é exagero, né? Nós estamos alertando todas as autoridades de que nós estamos no limite da nossa capacidade
técnica, de infraestrutura, de recursos humanos e de logística. Nós já avisamos o comitê de crise, nós já avisamos o secretário, o HU tem dado o seu melhor, nós estamos extrapolando os leitos Covid no intuito de acomodarmos e dar giro do leito para o pronto-socorro. Hoje as enfermarias do pronto-socorro, elas estão com 144% de ocupação, ou seja, ocupamos área não Covid com paciente Covid. A nossa UTI está girando em torno de 85%, mas a vaga é para paciente fora do período de transmissão. Ontem mesmo, entre sábado e domingo, foram 60 atendimentos entre paciente suspeito e confirmado. Infelizmente, muitos desses pacientes têm positivado e são pacientes que têm chegado mais dependente de oxigênio e numa condição de agravamento rápido, ou seja, precisando de uma intervenção, né, com a não invasiva ou com uma intubação, tendo indicação de leito de UTI, ficando represado em leito de enfermaria. Nosso hospital de retaguarda são leitos de enfermaria. Nós tínhamos 4 pacientes intubados lá. Então a situação é preocupante e exige medidas mais assertivas. Medidas assertivas por parte da população, né, Vivian? Não dá para saber se foi a chegada da vacina, se há realmente aí um cansaço por parte da sociedade como um todo, uma vez que a gente já está completando 1 ano de pandemia de coronavírus, mas não dá para parar de se proteger, não dá para parar de tomar os cuidados, porque a falta de cuidado reflete aqui. A gente entende que, enquanto população, que 11 meses de pandemia, as pessoas estão esgotadas, mas a gente pede a compreensão e o esforço no sentido de que reconheçam que até esse momento nós demos conta da demanda, atendendo a todos. E não adianta depois reclamar da demora do atendimento, da falta do leito, seja de enfermaria ou falta do leito de UTI, porque a demanda está crescente e nós estamos no limite. A equipe médica está no limite, do operacional. O esgotamento entre os profissionais é flagrante. Nós não tivemos final de semana, nem nesse, nem na semana passada. Esse eu posso te dizer que foi mais exacerbado, tanto o volume de atendimento às intercorrências. Então a previsão é de que, se não ocorrer alguma medida um pouco mais direcionada ao controle, né? A gente brincava ontem, olha, parece que a pandemia só está aqui, porque nós estamos vendo que as pessoas estão agravando. Mesmo sendo uma doença que tem mais de 80% de cura, nós não queremos ter fatalmente algum paciente grave que venha a falecer nas nossas famílias. Então nós estamos fazendo o alerta para que as medidas de controle sejam resgatadas, para que seja realmente eficiente a orientação de não aglomeração, para que a gente possa, eu não sou a favor do lockdown, mas a gente precisa reconhecer que a doença está na sociedade, está acometendo indivíduos mais jovens e está evoluindo para uma condição de gravidade mais intensa. Isso está na nossa porta, está nas nossas enfermarias e os profissionais de saúde estão exigidos no seu limite. Não tem mais para onde crescer. Londrina já cresceu bastante. O que a gente precisa agora é tentar controlar a doença e torcer para vir cada vez mais um número de vacinas que realmente atenda a maior parte da população. Juliana, eu vou continuar com a entrevista e eu só deixo um recado, o meu retorno caiu, se o pessoal da produção puder me ligar de novo para eu poder te ouvir. Vivian, você falava que não dá para fazer um lockdown, que é difícil falar nisso nesse momento. Só que, diferentemente, a gente não tem aí medidas mais duras, mais rígidas, só que a gente só tem nesse momento a questão das escolas aqui em Londrina. Ontem o prefeito Marcelo Bellinati fez uma live e disse que, pelo menos por enquanto, não deve endurecer as medidas, que o comércio deve continuar funcionando, as áreas de lazer devem continuar abertas. Na tua avaliação, que vive o dia a dia, é preciso endurecer pelo menos parte dessas medidas, não fazer um lockdown, mas pelo menos algumas delas precisam ser colocadas em prática? Não compete a mim essa decisão, essa deliberação. Essa deliberação é do prefeito, né, e das autoridades sanitárias. Enquanto autoridade de saúde, eu quero dizer para vocês, há um esgotamento e medidas de controle precisam ser implementadas antes que a saúde não dê conta da demanda das pessoas doentes. As pessoas chegam à nossa porta e a gente precisa estar apto a atender com segurança
e com qualidade. Se nós não mudarmos o comportamento da sociedade, nós podemos correr o risco de não dar conta e deixarmos algum paciente desassistido. Para finalizar, a gente tem leitos contratados junto ao Hospital do Coração. É preciso fazer uma distribuição de uma forma mais adequada para, querendo ou não, amenizar um pouco a situação aqui no HU? Os leitos do coração, de forma muito assertiva, foram contratados pelo município. No dia de ontem, nós tínhamos 27 pacientes internados lá. Durante o dia todo, o Hospital Universitário não conseguiu transferir nenhum paciente para lá. Nós conseguimos transferir ontem 6 pacientes após as 19 horas. As vagas só foram disponibilizadas para o hospital a partir das 17h30. A velocidade de chegada de doente é muito maior que a velocidade de saída. Então, faz-se emergente uma necessidade de aumento de giro de saída de pacientes também. Saíram 6, mas chegaram 19 para nós. Ou seja, esses 6 que saíram foram substituídos por 19. A conta não fecha. Então o hospital está sobrecarregado, esses leitos são importantes, mas existe uma burocratização importante no processo de transferência que precisa ser revisto e esses leitos precisam realmente chegar mais rápido na disponibilidade da necessidade dos doentes. Aí, Juliano, Vivian Feijó, superintendente aqui do Hospital Universitário de Londrina, fazendo um pedido de socorro, um literal pedido de socorro para a população, para a sociedade que precisa entender que a pandemia de coronavírus ainda não acabou e que a saída no bar, o passeio, a atividade física sem nenhuma proteção vai refletir aqui nos leitos do Hospital Universitário, repetindo, a taxa de ocupação dos leitos de enfermaria hoje é de 144% e a taxa dos leitos de UTI já ultrapassa, já chega aí aos 90%, sendo que é realmente números bastante rotativos que vão se modificando conforme aí a demanda aqui no HU. Uma situação bastante complicada e a Vivian faz esse apelo aí para a população e até para o próprio poder público para tentar amenizar um pouco a situação aqui no HU. Juliano. Obrigado pelos detalhes, Guilherme. Agradeço a superintendente do HU. Vocês perceberam que na hora que ela começou a falar da situação, ela chegou até a levantar a voz. Por quê? Porque os profissionais de saúde não podem fazer mágica. Se não tiver leite, se não tiver equipamento, eles fazem o quê? Só que enquanto as pessoas estiverem aqui, ó, já vou mostrar que a guarda fechou bares. A guarda fechou estabelecimentos que estavam promovendo aglomeração. Gente sem máscara, uma multidão. Eu tô cansado da pandemia. Eu também já não aguento mais ficar em casa. 1 ano, né? Só que, gente, não tem outro jeito. Ou a gente entende isso, ou a coisa vai piorar cada vez mais. Falamos do HU. E eu vou com a Laís agora, que tem as informações do Hospital Evangélico. O Evangélico que atende também a Covid, tanto em enfermaria quanto em UTIs, unidades de terapia intensiva, Laís. Boa tarde. O hospital fez um novo balanço na manhã dessa segunda-feira? Boa tarde, Juliano. Boa tarde para você que acompanha o Balanço Geral. A gente acabou de ver aí esse desabafo e esse pedido de socorro, né, da superintendente do HU. E eu tenho certeza que é a mesma situação para a diretoria ali do Hospital Evangélico. Por quê? As taxas também estão altíssimas. Inclusive, em relação à enfermaria, né, no atendimento exclusivo para a Covid-19, a taxa de ocupação é de 99,34%. Em relação aos leitos de UTI, a taxa de ocupação é de 100%. Eu me lembro que na semana passada nós falamos sobre o Hospital Evangélico, estava numa média aí, essa taxa nas enfermarias de 80%. E olha só como subiu agora no início dessa semana. Então fica aí o aviso para a população também, né, Juliano? E alertando sobre esses números, porque nós já vimos que existe uma dificuldade muito grande de quem está esperando para esse atendimento ali no Hospital Evangélico de Londrina. Ô Laís, a Santa Casa até agora não fez nenhum balanço, não passou os números lá, mas a gente sabe que a situação é difícil, né? Ela estava com 100% de lotação na enfermaria e mais de 90% da UTI no final da semana, mas até agora nada.
Exatamente, Juliana. A Santa Casa sempre reforça, né, que não é referência no atendimento da Covid-19, mas assim como eles atendem outros tipos de ocorrência, esses pacientes também vão para lá. E na semana passada, de fato, a situação já era bastante preocupante e a gente está aguardando aí esse balanço e, infelizmente, já esperamos números parecidos com os do Hospital Evangélico e também do Hospital Universitário de Londrina. Eu já volto com você, Laís, porque eu vou seguir nesse assunto. Na sequência, eu vou mostrar para você a ação da Guarda Municipal em alguns bares, tá? Que promoveram aglomeração no final de semana. E o prefeito Marcelo Bellinati, que ontem à noite falou a respeito da pandemia e foi bem duro ao dizer, tá? É um momento difícil,